Olá, começa aqui mais um Fala Real. Hoje teremos um programa mais uma vez abençoado. Eu, Afonso, junto com a Renata, estamos com um prazer enorme de receber pessoas muito incríveis. Mas antes de qualquer coisa, assina aí o nosso canalzinho e dá um like. Rê, que tarde, hein? Não, eu tô aqui super animada. Porque a gente prometeu que eles voltariam. Peraí, canalzinho não, né? Vamos voltar esse negócio aqui. É canal, super canal. Nossa, Carinhoso, streaming, canal que carinhoso. canalzinho. É assim, a gente precisa de número, a gente não vai mentir pra você. Então, dá o like, compartilha com aquelas pessoas que você acha que Hoje mais do que nunca. ouvir essas histórias, porque primeiro que esse casal é sensacional, já vieram aqui, vocês já viram, e a gente prometeu que eles voltariam e voltaram mesmo. Então, eu tô bem ansiosa, vou ser bem honesta, pra saber qual é o segundo sonho da Ellen. Quem assistiu o primeiro sabe do que eu tô falando, então eu vou apresentar de novo Ellen Montes e Ronan Garcia. Sejam bem-vindos! Obrigada, Bem-vindo, Renata prazer. e Afonso. Novamente, Prazer, eu adoro, gente. Não, Mas eu tô ansiosa mesmo. Hoje é um capítulo especial, porque vamos dar continuidade ao segundo sonho. É o segundo sonho. Sim. A Ellen. Ellen não teve tempo de contar aquele Ellen, nós dia. paramos quando você estava ali, ainda era uma menina. Isso. Quando eu E fui você, despertar. exatamente. E aí a história era tão dinâmica e tão boa e tão perfeita que as pessoas têm que conhecer, que a gente quer saber um pouquinho mais da sua adolescência e como é que foi todo esse desenrolar da sua juventude. Sim. Bom, tudo começou, como eu falei, por meio de um sonho e eu senti. Isso foi aos 8 anos. E quando você volta e tudo está dentro de nós. Então, quando existe um tempo também para as coisas, como eu também falei antes, amor, alianças e tempo. Foram 8 anos, dos meus 8 anos aos meus 16, quando eu conheci o Ronan, teve mais uma jornada, que é o nosso segundo capítulo. E aonde também nesse decorrer teve mais um sonho para eu poder não desistir da jornada. Porque realmente não é fácil. Então, o que acontece? Eu vim vivendo com essa consciência, porque quando você entende quem você é, que existem outras pessoas, que elas também estão feridas, estão ferindo outras pessoas, existem muita dor, muita angústia, muito desespero. É o que nós estamos vivendo na Terra. E eu tenho essa consciência há 30 anos, desde 30 anos, né? Há 30 anos atrás. E quando você olha com esse olhar, eu tive isso para quê? Para ter esse despertar e ter uma consciência para ter decisões. Então eu sabia que eu tinha que me tornar aquela mulher sábia e poder ter uma família segundo o coração de Deus. E que eu tinha que olhar para dentro de mim. Eu estava num ambiente com mulheres que elas não se conheciam. Elas não sabiam quem elas eram. Então eu tinha que me conhecer. Aí é onde está o que a maioria das pessoas, elas não se conhecem. Quando você pergunta quem elas são, elas não sabem dizer quem elas são. Elas falam o que elas fazem ou o que elas possuem. Elas não sabem dizer realmente, nem elas mesmas sabem, porque elas não tiveram tempo nem para parar, olhar isso com consciência. E isso é ensinado dentro da família. Só que os pais também, eles estão replicando algo que já vem de outras gerações. Então, eu tive esse despertar para poder ser essa mulher que não iria ser mais uma mulher que iria ter um lar, uma família desestruturada. Que nem é um lar, né? Porque você só tem um lar quando você tem uma família estruturada. Então, quando tive isso, nesse percorrer e com essa consciência, eu senti muitas dores. Eu tive que ressignificar, porque eu sabia com a minha consciência que eu não podia deixar o meu coração ficar cheio de ódio, de rancor, de raiva, né? Porque são as pessoas que ferem, não é, né, outras coisas. Então, quando elas feriam, eu falava, tá, o que eu posso aprender com isso, então? Isso eu tinha que tomar decisões. Então, eu tenho que iniciar um processo de quê? De perdão. Eu tenho que olhar para ela com compaixão, com misericórdia. E você pensa você ter que ficar fazendo isso desde os 8 anos, o tempo inteiro. Dentro da sua casa. Não, é assim, ó. Eu tava pensando o seguinte, ela tá falando, já vou interromper. Você teve o primeiro sonho com 8 anos, né? Sim. E aí, você já tem uma consciência absurda, Sim. né? Anos-luz na frente de muito adulto, Sim. né? E você fala que você estava numa família desestruturada. Sim. Eu queria saber como você se sentia já tendo essa visão, porque com 8 anos, assim, você é uma criança, né? Então, assim,
você ter essa visão já lá na frente de que as pessoas precisam se amar, e de que o perdão e tudo mais. E os adultos agindo como adultos. E sendo criança, agindo como crianças. Porque normalmente e os adultos normalmente os não adultos dão agem como ouvidos criança, porque não para as crianças, não dão ouvidos. Então, aí vem uma criança desenvolvida dessa forma. Como que isso era, como que você era encarada pelos adultos ali? As pessoas te davam atenção? Então, é porque assim, as pessoas, os adultos hoje, né, assim, desde aquela época, né, que eu já vejo, antes, até umas décadas antes, realmente nós tínhamos adultos de fato, pessoas que encaravam. Você pode observar, pessoas que iam para a guerra, pessoas com 18 anos, uma geração que ia para uma guerra, que enfrentava isso e ele decidia lutar pelo país. Né? Isso é adulto. Isso é adulto. Não, o que aconteceu de lá para cá, essa geração veio se perdendo. Se tornou, e o que nós temos hoje nessa geração, são adultos, mas a mentalidade de uma criança. Permanecem. Né? Permanece até eles não se tornaram adultos. Né? Eles não se tornaram adultos. Eles são adultos na sua idade, mas a maturidade não é. Ele não perpetuou, ele não conseguiu evoluir. Então, o que acontece? Para mim era natural, até um certo ponto. Tá. Porque quando você olha, tudo é a maneira que você olha para o outro. Para mim era natural, mas eu não entendia. Por que eu via, por exemplo, eu via ambientes, né, muito tóxicos realmente, com fofocas, com mentiras, com traições. E o meu princípio basilar que eu tive dentro de mim é a verdade. A verdade, doa o que doer. E eu olhava para aquilo, mas eu não podia o quê? Julgar. Porque eu não sei, eu sentia que tinha algo por trás disso, que a criança não sabia identificar, mas que existia algo para ele ter aquele tipo de comportamento. E eu olhava com misericórdia e admirava cada um, porque cada um eu olho para a pessoa, ela tem a sua beleza, ela tem a sua unicidade, ela tem a sua singularidade e eu posso aprender com você. Eu sempre queria, o que eu posso aprender com você? E o que eu posso também trocar? Porque o que a gente pode um aprender com o outro? Esse era o meu olhar. Então, só que eu via um ambiente totalmente tóxico realmente. Mas eram as pessoas, elas estavam perdidas. Elas estavam vazias. Elas não sabiam quem elas eram. Era assim que você enxergava essas pessoas com 8 anos? Isso, 8, 9 anos. Eu comecei essa jornada. Mas tudo foi porque também, você que teve, eu li num livro, eu não li livros. Foi tudo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começa um relacionamento, uma intimidade com ele, eu permiti ele acessar o meu coração. E o que toda criança tem? Você pode observar, até no maternal. Olha, no maternal, as crianças, elas são genuínas. Maternal até 4 anos, 5 anos. Olha só, elas são genuínas. Elas não têm panelinhas, elas não têm divisão. Todo mundo é amiguinho. Todo mundo é amiguinho, entendeu? Mas quando ela já vai indo pro pré, você já observou que começa a ter uma segregação? Eu tô passando por isso agora com a minha filha. Algumas ficam até cruéis, né? Sim. A criança é cruel, Sim. Falar, né? E ela começa o quê? Com essa questão de comparação e julgamentos. Exatamente. Escolhe a turminha dela, escolhe a outra. Isso. E não é assim. Mas aonde que tem que ser ensinado isso? Na sua família. No lar. Na sua família. Os seus pais são os responsáveis para poder ensinar isso. Mas é o quê? O exemplo. Não adianta nada. E o que eu via falando uma coisa, mas fazendo outra, está errado. Eu digo que tem uma coisa errada. Mas está tudo bem. O que eu posso aprender a como então não ser? Agora, o que eu posso aprender também com elas a como ser? Que elas me ensinaram também a como ser. Então, é você extrair o melhor de cada um. E olhar que também eu sou falha. Eu também falharia, nós somos humanos. Mas agora eu estou... Qual é a minha consciência? Eu quero melhorar, eu não quero errar. Eu quero realmente dar amor, ter troca. Então, quando você já tem essa consciência, você vai pensar mais. Eu não sou daquela pessoa de reagir. Eu penso. Porque eu não quero te ferir. E se eu te ferir, eu vou te pedir perdão e desculpa. E vou te dar um abraço e a gente segue. Então, é isso. E isso não é comportamento de criança? Inocentes? Agora, quando ela já vai crescendo, ela tem o quê? O orgulho. É porque a criança pequenininha, você fala pra ela, vai lá, pede desculpa pro seu amiguinho, ela vai na boa. Mas o que a Ellen Já falou... com 12 anos já não vai. Com 11 anos já não quer ir. É porque quando a gente vai envelhecendo em idade, que não significa dizer que é maturidade, Sim. a gente entra numa realmente de orgulho de muitas coisas, né? Então é mais difícil perdoar, é mais difícil você admitir que errou, é mais difícil você reconhecer essas falhas. E isso acaba que uma coisa vai acumulando. E você acaba trazendo para você
né? Comportamentos e decisões que vão se protraindo no tempo. E aí vão aumentando as rusgas, aumentando, né, os rancores, e a vida vai ficando mais chata, vai ficando menos leve, né? Mais pesada, vida né? pesada. Mas eu queria só lembrar que a gente está falando de segundo sonho, mas é com Deus. A gente não tá completando essa frase, porque, É verdade. porque a gente está falando de Segundo segundo sonho com Deus. Isso. Porque sonhos a gente tem muitos, É. né? Todo Mas, dia, né? mas sonhar com Deus, né? É para poucos. Seu primeiro sonho com Deus foi com 8 anos. Com 8 anos. Você morava em que cidade mesmo? Araguaína, no Tocantins. Isso. E o segundo foi com que idade? E o segundo foi por volta ali dos 14, 15. É onde eu quero já... Pensa, eu vindo com esses 8 anos, eu tive esse sonho, ele fez o que? Eu sentir que eu não estava sozinha. Foi para isso que ele colocou. Porque quando ele olhou ao meu redor e viu que não tinha nenhum adulto para poder me guiar, porque muitas famílias, elas têm, às vezes, ela tá desestruturada, mas ela tem um pai, que ele é mais amorzinho. Ela tem uma mãe que já traz mais isso, ele tem essa feição de alguém que vai ter isso com ele, entendeu? Eu não tinha ninguém. E aí o que acontece? Ele falou, opa, ela pode tirar isso, ela pode se perder, porque eu sou uma humana. Só que eu tinha que evoluir meu espírito para cumprir a minha missão, que é o que eu estou fazendo já desde os meus 8 anos, que é a cada fase, as coisas não são do nada assim. A gente tem uma construção. Então, quando eu olho para minha jornada e eu comecei a olhar de uns 3 anos para trás, que para mim era naturalmente, eu estava ali e tal, consciência, para mim era assim, gente. Eu não entendia por que às vezes a pessoa não entendia que ela tinha que decidir a vida dela, o que você decide hoje você vai colher no futuro. Eu não entendia, eu vi um monte de adulto falando isso, mas não fazendo, não entendendo, porque na hora de decidir de fato ele não fazia aquilo, falava para o outro isso, mas na hora que você vai ver as decisões dele, ele está errando, né, nesse sentido. Então, olha só, quando eu vim com esse despertar, que ele me mostrou quem eu era, que eu era uma mulher já. Mesmo uma menina, eu iria me tornar essa mulher. Uma mulher sábia. Para que isso, a sabedoria? Então ele fez eu fazer uma aliança com ele, inclusive, um compromisso que era para me tornar essa mulher sábia para guiar as minhas gerações. E ainda ser uma esperança para a humanidade neste tempo, junto com a minha família. Que a minha família ali ia servir de exemplo. A família segundo o coração de Deus, para mostrar que era possível. Porque eu vim fazendo o contrário do que todo mundo veio fazendo. Eu vim sendo guiada pela voz dele, pela vontade dele. A minha vontade, muitas vezes, eu vou contar que nesse período, inclusive, da fase da adolescência, era outra vontade. Eu não tinha a vontade, não, ele queria isso. Não, eu quero isso. Mas eu obedecia a ele, porque ele me guiava, Deus, né? Então, por que ele fez esse despertar aos 8? Para sentir, para saber, olha, quem você é e tal. Imagine um pai chegar para você e falar, você vai ser um homem honrado, nananana. É mais ou menos isso. E ele virou, você vai ser essa mulher que você tem uma responsabilidade sobre você. A sua família até aqui, ela não conseguiu. Eu tentei várias mulheres, porque eu olho para elas, todas são valiosas. Elas são mulheres incríveis. Só que elas não conseguiram acessar o próprio coração. E aí, quando elas não acessam o próprio coração, não sabem dizer o que elas querem, o que elas não querem. O que ela quer viver, o que faz feliz, o que não a faz feliz. Olhar para dentro dela, entende? Porque tem mulheres que nem eram para ter casado. Nem era para ter casado, entende? E eu falo na minha relação mesmo. Só que também se eu não tivesse casado eu não estaria aqui. Sim, Não tudo é? lado bom, Tudo tem lado bom. Mas você entende que é esse jogo e tá tudo certo também? Então, enfim, sou grata e eu olhava sempre com um olhar de gratidão. Deus me ensinou a olhar com gratidão. É assim que você olha com misericórdia para o outro também. Então, quando ele fez isso para que eu pudesse vir e chegar na minha adolescência, ele sabia que eu iria passar. E que não foi fácil. E eu vou relatar algumas coisas aqui para vocês Então, entenderem você a ficou angústia. basicamente 6 anos nessa história, já com a consciência e lutando ali dentro de casa mesmo. Sim. E aí você recebendo aquilo. Porque eu olhava, porque a gente olha pro adulto, você fala, nossa, ele é meu herói. Nossa, eu sou protegida por ele. E quando você vê que nem ele se protege dele mesmo. Então Te gerava uma frustração? Várias vezes. E o medo? que é medo, frustração, insegurança? Só que como eu tinha esse acesso a Deus, e era nesses momentos que eu recorria a Ele sempre, porque eu conversava com Ele sempre. Mas quando eu estava nesses momentos, trancada no meu quarto, chorando muito, e eu, assim, você fica num estado que você fala assim, tá, o que eu faço? Não tem ninguém aqui que eu possa nem conversar. Eu não tinha um terapeuta.
Não tinha isso também nesse sentido de... O que é Sim, ser o sim. terapeuta? Uma pessoa para poder conversar com você, já que seus pais não têm aquela maturidade, vão conversar Pra com te você, ouvir, né? para te ouvir e te conduzir. Vamos dizer Aconselhar, assim, né? Não teria nem isso. Não teve pessoas, as próprias pessoas, elas não conseguiam nem para elas mesmas, como realmente ela ia me ajudar. Então, tive Deus. Ele teve comigo. Então, quando ele teve esse sonho aos 8 anos, foi para me mostrar, eu estou contigo. Você não está sozinha. Sinta o meu espírito e deixa eu guiar você. Foi o que eu pedi para ele. Então, Isso. Me dá uma parte, meu bem. Isso buga um pouco as pessoas. Não um pouco, muito. Não duvido. Como pode, a pergunta que fica no ar, né? Como pode uma menina, uma criança... Nós temos um filho de 9 anos. Eu tenho E uma de 7, eu tô aqui Então, eu olho para Ela ele já e falo assim, sente gente, muita como coisa. pode? Né? Mas existe uma coisa que... Inclusive, eu estive pensando sobre isso recentemente. E quem tem um pouquinho... Não precisa ter muita não, mas um pouquinho de espiritualidade vai entender o que eu vou dizer agora. Deus escolhe pessoas. Deus tem os seus escolhidos. Eu falei isso pro seu pai esses dias. Depois do evento, ele mandou uma mensagem muito emocionado. E eu disse para ele, seu neto, sua filha é uma escolhida de Deus. E quando porque Deus já sabe do fim. Deus, ele já viu esse momento aqui quando ela tinha 8 anos. Sim. Apesar do livre-arbítrio. Exato, exato. Então ele falou assim, essa filha minha, ela é uma escolhida. Eu vou escolhê-la para cumprir uma missão nessa terra. Mas para ela ter condição de cumprir a missão, eu tenho que abraçar ela agora. Porque no ambiente que ela vive, se eu não abraçar e se eu não preencher esse amor e não der para ela essa segurança, essa paz, essa tranquilidade, ela não vai dar conta sozinha, porque ela está sozinha. Não tinha ninguém. Então, eu consigo ter essa explicação. Eu gostei. Eu consigo ter essa explicação. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Porque não é fácil para o terreno entender e acreditar, fica parecendo conto de... Não, é lógico do ponto de vista espiritual. Agora, para um terreno, ele não vai acreditar, ele vai achar que isso aqui é uma conversa fiada. Então, eu entendo assim, ela é uma escolhida, Deus chamou ela para um propósito, para um chamado, que ela já disse aqui qual é, e ele viu toda essa trajetória e disse, eu preciso abraçar ela agora, com 8 anos. E aí ela contou no primeiro episódio, Sim. como foi isso, e estamos continuando aqui. Mas eu queria fazer só Amei. esse Isso foi ótimo. recorte para explicar com um pouco mais de luz espiritual. Espiritual, porque Espiritual. as pessoas, a gente estava falando aqui no bastidor agora, né? As pessoas, elas enxergam só até a página 1, muitas vezes, Exatamente. a parte superficial da Sim. coisa, É né? porque entra o julgamento. né? Tá muito julgamento. Entra o julgamento. Quem tá ouvindo pode aceitar isso ou pode entrar no julgamento. Exato. Mas aí, voltando dentro da tua história, quando você recebeu esse sonho de Deus, que ele te acolheu, né? Uma vez que você é escolhida, está num ambiente, como você mesmo retratou, o qual não ia te dar o mínimo de alicerce para o teu exercício. sim. Ele foi lá e te acolheu para isso. Agora, o fato do ser humano julgar ou achar isso ou aquilo, acho que também faz parte do Sim, crescimento. é isso. Sim. Porque muita gente que está ouvindo, nos vendo agora e nos ouvindo, vai ter um percentual que vai falar, nossa, que legal, vai ter um percentual que vai falar, pô, isso aí é balela. E vai ter um percentual que para mim é o mais importante, que é aquela pessoa que talvez comece ouvindo como balela e vai falar, puxa, que legal, que bacana. Deixa eu ouvir Isso, mais. A transformação. Exato. Essa é a transformação. É. Mas aí a pessoa ela tem que realmente estar receptiva, né? E isso é maravilhoso. Mas é um processo. Até que ela falar assim, isso é uma balela, tá tudo certo. É isso. Mas a semente foi lançada. E aí daqui uns anos Tá aqui, ela vai né? ver, E aqui, né? ela vai ver que não é. E ela vai começar a ter coisas que abrir os olhos dela, os olhos espirituais, né? Então que já é outro nível. Então, trazendo o que o Ronan disse aqui, né? Isso é uma reflexão que a gente já vem fazendo já. Porque eu falo, quando a gente vai pro espiritual, então vou pegar o macro, tá? Então vamos já revelar, pegando o Ronan que falou que de um modo já racional, né, da coisa. Mas o que é o espiritual é que ele me revelou aos 9. Que todos nós temos uma missão nessa terra. Foi ali que ele começou a conversar comigo, foi por meio de um padre. Então eu estava num lugar em que ele falou que todo mundo tinha uma missão e que nós tínhamos que deixar um legado. E o que é esse legado? Era uma marca. E começava onde? Na família.
quando ele fez essa reflexão, eu olhei, eu disse, nossa, minha família está desestruturada, realmente. Então, quando você vai olhar, vamos olhar a história de Deus, é o quê? Todos nós somos escolhidos. Era para ser. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele não disse que todo mundo não é chamado. Todo mundo é chamado porque é escolhido. Todo mundo é chamado porque é escolhido. Só que o que é a diferença dos poucos que são os escolhidos de fato e que vivem literalmente a palavra? Eles decidem viver. Aceitam. Eles aceitam o seu chamado. Você entende? Muitos não aceitam o seu chamado. Então ele nunca vai ser um escolhido. Mas todos nós aqui, todos somos escolhidos. Só que aí é onde, por que acontece? Como você não vai ter a força de vir e viver o seu chamado, eu vou ter a força de viver o meu. Com livre-arbítrio. Porque eu poderia ter desistido. Eu poderia não querer. Ainda mais na sua adolescência. Justo. É normal, né? E ainda mais na criança também. Criança, então, claro. vários momentos. Só que o que acontece? Deus, ele já olhou tudo. Por isso que eu peço, a gente tem que pedir para ele. Ele já viu tudo. Ele sabe de tudo e a vontade é dele, não é nossa. Então, quando você faz uma aliança com ele e você vive isso, ele vai te guiar. E muitas vezes, a vontade é a dele, não é a sua. E vai confrontar com a sua, terrena. Né? Sempre. Então, o que acontece? Quando a gente vem dessa forma, você olhar isso, se todo mundo olhasse isso, cara, eu tenho uma missão, eu tenho que viver isso. E mais, é o seu possível, que pra mim é o meu impossível. Então, só que você tá deixando de deixar coisas aqui nessa terra. Aí o que acontece? Eu já vi pessoas que têm um chamado, que têm uma missão, ela vive até um certo ponto, de repente ela desvia da sua missão, não é desviar de deixar em uma igreja, não é isso. Ah, tá desviado. Tem até pessoas que são ateu e eles servem a Deus mais do que aquele que está dentro da igreja. Eu não duvido. Por quê? Porque Deus olha o seu coração. Não é sua religião. Não. Ele olha o seu coração. Comportamentos. É a sua essência. É se você está vivendo a sua missão. Até o ateu dele dizer que não acredita em Deus, ele tem essa missão. Até um ponto Deus vir e transformá-lo. E ele dizer, não tem como negá-lo. Entende? Só que ele entendeu por que aquele outro se tornou e queria falar que era ateu. Entende? Então, isso é uma missão. Mas ele viveu. Ele foi fidedigno. Ele foi fiel àquilo ali. E ele fala que é uma intuição. Mas era Deus. Tá tudo certo. Então, você entende que quando a gente compartilha nossas histórias, como eu estou fazendo aqui, e eu não poderia estar aqui se eu não tivesse vivido isso. Se eu não tivesse decidido viver isso. E não foi fácil. Eu tive realmente muitos momentos que eu pensei em desistir. Em todos os sentidos. Mas ele estava comigo. E ele sempre reforçava quem eu era. Por que eu estava aqui? Era a coisa além da minha vida. E que eu tinha que entregar para ele. Que eu tinha que fazer por ele. Para quê? Para que as pessoas que estão aqui... O amor de Deus é tão grande que ele pega o seu escolhido. Que ele poderia assim... Olha, você cumpriu tal, não sei o quê. Deixa eu aliviar para você. Não, ele não alivia. Por quê? Porque você tem vidas atrás de você e é isso que é a honra. Não, porque se ele aliviar pra você, como é que você vai passar e vai ter um exemplo pra dar para as pessoas que estão passando por alguma coisa? E nós precisamos sentir. Por isso que eu também nasci nessa família dessa forma. Eu olho para, assim, eu já olhava, Deus sempre fez eu olhar com o olhar de quê? Por quê? O que eu estou aprendendo aqui? Então eu nunca olhei para o meu pai como um abandono. Meu pai biológico, né? Nunca olhei para ele como um abandono. Eu olhava ele como um homem que tinha passado algo com a minha mãe, por mais que ela fizesse uma alienação parental, o que ela fazia, mas era uma dor que ela tinha ali dentro dela, então ela também estava lutando também, mas ela fazia ali com a criança. Então ela pegava aquilo ali, só que a minha irmã ela acabou absorvendo isso e eu não. Por quê? Porque Deus me falava que ele era um bom homem. Eu via atitudes dele, diferente do que ela falava. Isso ele está dando o quê? Discernimento. Você precisa estar em lugares, ele está me preparando o quê? Para esse momento, para esse tempo. Então é muito rápido para eu fazer. Conhecer uma pessoa, saber de uma pessoa, e você entender. Você tá bem com ele hoje? Não, sempre dei. Que legal. Entendeu? Sempre. Então assim, eu acolhi no sentido, ele me ligava, eu falava escondido com ele. E ele chorava. E eu falava, bom, não condiz com o que minha mãe está focando. Será que esse homem ele tá atrás de mim e tal? Será que eu vou esse abandono assim, dessa forma? Seu, né? Você entende? Apesar de todas as informações que você tinha, que na verdade era para fazer uma alienação. Justo, mas não fazia, eu entendia. Então, o que acontece? E aí, cresci, só que o que acontece com nós, nossa relação? E a relação também com a minha própria mãe que me criou.
eu não tenho esse amor. Entende? Eu não tenho essa coisa. Tem um amor de quê? De que eu tenho pra todo mundo. Eu amo todo mundo. Mas não é um amor como de mãe pra filha ou de filha pra pai. Não tenho isso. Entende? Mas isso não quer dizer que não amo. Entende? Porque o amor... seu filho pode nascer. E eu tinha muita consciência disso. Por mais que eu fosse uma mãe, eu tenho que ser o quê? Uma mãe que dê esse amor. Eu tenho que ter um vínculo com o meu filho pra ele querer voltar. Então não é porque ele nasce numa família que ele, nasceu da minha barriga, tá aqui comigo, ele vai me amar. Não vai. Não Quantas é obrigação, pessoas que você olha, inclusive, que são pais, Vários. que olha só, são pais que eles não se separaram, mas não se suportam, e essa criança, ela vive ali, ele vai se tornar um adulto e ele não vai amá-los. É um exemplo, mas é o exemplo, O que ele amor tem. não Mas tem a nós temos- ver e foram com criados sangue. juntos. E teoricamente não se separam por conta da criança, mas não Justo. percebem que estão fazendo mal para a Exato. criança. Justamente. O moral da história, o amor não tem a ver com sangue, Não tem. com consanguinidade. O amor tem que ter a ver com cuidado, com acolhimento, com zelo, né, com convivência saudável, Sim. né, com respeito, com construção. A Ellen fala muito sobre isso. O amor ele é construído todo dia. Isso. Todo dia, e não tem nada a ver com consanguinidade. Ela acabou de dar exemplos aqui, né? E realmente isso é muito sério. E isso a gente vê todo dia. Todo dia. Todo dia. Uma coisa que a Ellen fala muito também é a criança, ela nasce pura. Pura. Ela já falou até da questão da comparação das fases da escola, mas a gente vai e olha, e daqui a pouco começa realmente a criança a ter uma série de comportamentos, e quando você vai a fundo, é transferência. Os pais, a família, acaba transferindo comportamentos, porque a criança está vendo tudo, e aquilo vai passando para ela sem nem as pessoas perceberem. E ela começa a repetir padrão, repetir comportamento, né? E isso vai se protraindo por gerações. Sim. Gerações. É, porque são os exemplos. Exato. São os exemplos. Ela absorve a cultura daquele exemplo. Vê aquilo como certo. Vê como o certo. É. E ela vai repetir. A criança não... Tem uma fase da criança que é um papagaiozinho, né? Sim. Tudo que você fala, ela repete. Então, as suas atitudes igualmente. É exemplo, né? É o exemplo de tudo. O exemplo vale muito mais que palavras, né? É Isso. um dito popular aí. E como você olhar, você pode olhar. Olha para as suas famílias. Cada um olha se não existe um padrão. Sim. E que esse padrão precisa ser desfeito. Esse é o sinal de você ser um escolhido. Ele tentou por diversas matriarcas, que são as mulheres que têm essa sensibilidade maior para a condução, ela não conseguiu chegar e romper isso, porque todas as minhas, elas foram rompendo também de acordo com o que elas podiam, elas deram o melhor, entende? Então elas vieram abrindo mais a mente também, elas vieram dando o melhor, só que tem que ter uma ruptura. E cada pessoa que nasce na família, ela é essa ruptura. É a chance, é o chamado. Só que ela vai decidir ser o escolhido de romper isso para poder o quê? Para as próximas gerações, elas não terem sofrimento como eu tive naquele ambiente. E ela por meio do quê? Da decisão dela. É nós que decidimos a nossa vida. Então eu olhava para elas também e não culpava elas. Não olhava para dizer, eu sou assim, tá bom. Era muito fácil. Eu sou assim, eu vejo eles brigando dessa forma, eu vejo elas dessa forma, tá, é natural eu casar e viver isso aqui também. Eu olhava pelo contrário, eu dizia, não, eu nasci para ser feliz, era para eu não acreditar em casamento, mas eu disse, eu vou me casar, eu vou ter um homem em que nós vamos construir a nossa família, e eu sei que não vai ser fácil, por isso que Deus também me colocou ali também, porque assim, Ele nos prepara nisso, mostrando que a gente tem que ter essas adversidades, para a gente poder sentir, para a gente poder viver, para a gente poder compartilhar. Como eu vou falar sobre perdão se eu nunca perdoei? No meu caso, eu perdoei diversas vezes. Mas para eu perdoar, tem que ter pessoas que me feriram. Porque se tiver... Você nasceu no ambiente certo para a tua evolução. Justo. E para minha história e para o meu chamado. Se fosse uma família perfeita... Não dá, elas não conseguem entender. Ia desenvolver não. o que você desenvolveu. Justo. Porque o que você conta é bem verdade. Dentro de um lar que tem uma energia, você era para ser contra casamento, Sim. contra tudo, mas você recebeu o homem também. Mas você recebeu o teu recado. Sim. E o mais legal é que você acreditou nele piamente. E decidi viver. E decidiu viver E fui ele, vivendo. Né? Mas você não acha que, por exemplo, você é uma escolhida, fato.
Mas assim, você não acha que as pessoas elas vão seguindo o fluxo da repetição de padrão inconscientes? Então você teve essa bênção, né? Esse privilégio desse sonho com 8 anos. E aí, sim, abriu a sua cabeça com 8 anos, que eu acho isso bárbaro. Mas aí você consegue ter um olhar diferente para a vida. As pessoas, eu acho que assim, primeiro elas repetem um padrão de uma maneira inconsciente, que muitas vezes vão descobrir adultas, cara, não tô repetindo o padrão, mas aí se vão fazer uma terapia, se vão se analisar, se não, passam a vida repetindo. E morrem assim, Sim. né? E transfere para os filhos. E aí, como que você acha, porque assim, pra mim você é muito fora da curva, entende? Então assim, como é que você acha possível, né? Que assim, eu sei que você vai falar que é justamente por isso que eu estou aqui. Justamente. Esse é o fato. Mas assim, você acha possível que essas pessoas, elas simplesmente despertem, sabe? Porque assim, o que a gente vê, inclusive aqui na Real Play, é que as mulheres não olham para elas mesmas. Sim. Eu acho que você vê muito isso, né? Muito. Isso desde criança, não é? Desde criança. Então, o que acontece? Todos nós, a criança, quando a gente tem ali, todos é meio de um inconsciente mesmo. Nós vamos adquirindo consciência ao longo do tempo. Você tem consciência do certo ou errado? Por exemplo, você, numa tomada, você vai meter o seu dedo lá? Não vai. Porque você levou já um choque. Você entende? Aí você não fez mais. Certo? Certo. Isso criança. Olha só. Por que quando adulto, você vai na terapia, inclusive, você passa 10 anos na terapia para tratar o mesmo problema, você vai me dizer que não tem consciência do problema? Tem consciência do problema. Agora, onde está a diferença? Você decide não viver. Você decide não encarar. Você decide não mudar o padrão. Por quê? Porque é mais cômodo. Porque é mais fácil. Assim mesmo, tá bom, né? Tá ótimo. Só que ela tá deixando de viver o extraordinário. Ela está deixando de viver o sobrenatural. Ela está deixando de viver a vida que ela merece. Porque vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil. Mas você só que é melhor isso. E é um tempo. Porque há um tempo, você não vai passar. É pior, eu fico encabulada, são com pessoas assim, que eu conheço, que elas passam a vida num limbo. A vida inteira no mesmo ciclo. Você pode observar, você já evoluiu 1000 casas. Ela ainda está lá na primeira, que você passou há 10 anos atrás daquela casa. Junto com ela, inclusive. E ela decidiu ficar ali. Mas eu ia falar, isso é uma decisão. É uma decisão. Ela não quer. Ela não quer. Mas se ela estiver feliz, tá tudo ok. Só que ela não tá. Só que ela não tá feliz. Ela não tá sabe feliz. que ela não tá feliz. Ela não tá. Aí é onde vem os julgadores. Exatamente. Muito fácil na vida dela. Muito fácil ela falar isso. Por que eu vim quebrar esse padrão e mostrar pro mundo que não é fácil nada? Que eu tenho, todo mundo pensa, nossa, Ellen, sua vida parece que é fácil, porque você transparece tanta leveza, tanto amor, tanto não sei o quê. Nossa, com certeza você nasceu num lar, né, estruturado, por isso que foi fácil para você. Quando eu conto a minha história, do que eu fiz, porque eu estou aqui, e tudo que eu enfrentei, que elas não enfrentaram 1% do que eu enfrentei, e elas caíram no -1 que elas enfrentaram. Quando elas olham a minha história, elas falam, meu Deus. Sente até vergonha. Elas sentem. É constrangedor, né? Você entende? É constrangedor. E assim, eu acolho porque eu entendo a dor. Porque realmente não é fácil ressignificar. Sim. Não é fácil estar neste mundo. Não é fácil. Então, só que o quê? Nós temos que encarar isso. É uma missão. É uma honra. Honrar o amor de Deus. É uma honra servi-lo. Porque quando você chegar na eternidade, foi o que aconteceu no segundo sonho, que ele me mostrou a eternidade. É maravilhoso. Ele me deu uma honra tão grande, por quê? Porque eu já estava nesse limbo de muito angústia, desespero. Eu estava numa construção minha, de decidindo não ter comportamentos e já quebrando padrões anteriores. Eu já estava quebrando padrões com 8 anos. Quando eu decidi, falei, eu vou ter uma família, vou me tornar essa mulher. Ali eu já quebrei, só naquele fato eu já quebrei. Aí eu vim vivendo o quê? Me construindo. Aí vem aos 12 anos, vem o quê? Um monte de menininhos. Ah, pra namorar, não sei o quê, né? Ah, você é BV. Aí vem os julgamentos pra poder ver se você encaixa. Eu não sou todo mundo. Não vou fazer o que você quer. Ali Deus vem trabalhando também. E meus avós também me ajudaram muito, porque assim, eles têm uns pensamentos mais antigos.
E aí meu avô veio e falou, olha, você pode namorar com 15 anos. E eu não vou quebrar regras. Você entende? Nesse sentido. Porque fazia sentido, inclusive, com o que Deus falava pra mim. E eu saber ainda, ver o seu valor. Realmente a menina, antes dos 15, ela não tem maturidade para entender que ela precisa entender que existem algumas coisas no mundo que ela tem que saber dizer não. Que ela não precisa estar numa rodinha para ser aceita. Você não precisa ser aceita pelo mundo, você precisa ser aceita e aprovada por Deus. E ali os pais aqui na Terra eram os primeiros para poder mostrar isso. Só que quando não tem isso de comportamento, porque aí você tem que ser um exemplo para você falar algo, né? E quando você não é, mas você tem que mostrar isso para as pessoas. E você decide então, tá bom, eles não são, mas o que é que eu estou sentindo aqui no meu coração? Sinta o seu coração. É Deus falando com você. Então, quando eu vim vivendo isso, eu vim dizendo os nãos. Aí, escutando chacotinhas. Eu também teve bullying, brincando os meus sentimentos. Entende? Então, não era já fácil, né? Essa questão toda. Já não era fácil passar. Pelo que eu já passava dentro da minha casa. Sim. E ainda tinha isso. E aí vem o quê? Deus coloca pessoas nas nossas vidas. Por isso que se cada um entendesse que o outro também está passando por lutas como você e você decidisse ser amor na vida do outro, naturalmente você receberia também. E você tem um importante papel. Eu tive várias professoras que elas nem imaginam como elas marcaram minha vida. Incrível. Eu não tinha dentro de casa, mas eu tinha elas. E elas me ensinaram muito também. Mas me ensinando esse amor, que eu era merecedora desse amor também. E tinha as minhas empregadas, as empregadas também que estavam dentro da minha casa, que elas também eram incríveis comigo. Você entende que era um olhar o quê? Eu olhava sempre o quê? Não era o que ela tinha, o que ela possuía. Era quem ela era. E eu não olhava, é minha empregada, que isso, nem eu vou... Não. Isso minha avó também me ensinou a tratar as pessoas. Já vem isso também de berço. Então isso é muito bom e condizia com o que eu já sentia, entende? Então, quando eu vivi toda essa angústia, eu passando por esses processos, eu tinha esse desespero, eu tinha essa angústia, eu chorava, eu me frustrava, eu comecei a alimentar um orgulho, porque o que acontece com essas mulheres? Elas são muito orgulhosas. Só que o orgulho, ele precisa ser alimentado a um certo momento. Não é aquele orgulho que você se acha melhor do que o outro. É um orgulho para blindar o seu amor próprio. Então, foi aonde começou, e no Enneagrama eu sou o 2, né? Nós somos. Certo. Nós entendemos, por favor? Desculpa, mundo, muito amor. O que acontece? Para nós evoluirmos o 2, ele tem que quebrar a dependência emocional dos outros. Só que não é só o 2 que tem a dependência emocional. Todas as pessoas têm a dependência emocional. Por que Deus fez eu nascer justamente numa família dessa? Para eu não ter a dependência. Eu acredito nas pessoas, eu luto junto com elas e por elas, mas eu não crio uma dependência emocional delas. Então, o que acontece? Eu vi o quê? Tá tudo certo, eu vou te dar, mas tu não precisa receber, tá tudo bem. Agora, também você tá me cobrando o quê? Se você nem faz a sua parte. Sabe você olhar assim? Isso é um orgulho, mas um orgulho de blindar o seu amor próprio. Quando você sabe o seu valor, você se ama, você se cuida. Primeiro você. Então, na escala, inclusive, que eu já tinha falado outra vez, Deus, ele tá em primeiro lugar. Você, na terra, é você. Não é seu marido, não é seus filhos, não é ninguém, é você, não é seus pais. Ah, eu tenho que honrar meus pais. Não é assim que honra pai e mãe. É você. Aí vem a sua família e a sua missão. E elas estão atreladas. Nesse momento que eu passei aí nessa adolescência, que não foi fácil de descobrir, porque os hormônios também estão à flor da pele. Eu sou muito meiga, calma, tranquila, mas nesse período, eu também, como toda adolescente. Nossa, eu era meio que querendo rebelar. Sabe quando você quer gritar ao mundo e das injustiças que eram feitas? Só que aí, o que ele me ensinou? Gestão emocional. Mas aí ele foi tão Volta perfeito que nesse momento que você estava assim, você teve o segundo sonho. Isso. Com ele. Chegamos no sonho. Porque você estava nessa erupção toda. Aos 12 anos. Confusão, né? Aos 12 anos eu tive uma tentativa de estupro. Dentro da minha própria casa. Tá. Então, ali eu não pude contar pra ninguém. Sim. Então, olha só, eu já fiquei ali até os meus 15 anos sem ser revelado. Foram 4, 12, 13, 14, 15, 3 anos guardando aquilo ali, fora vivendo tudo com aquilo. E foi nesse período que veio o segundo sonho. Porque eu não estava aguentando mais de estar naquela família, naquele ambiente, e eu olhar, por mais que ele me desse a visão de futuro e que eu tinha construído a minha família, que era natural, que eu iria passar por aquilo e que eu iria ter, eu falava, eu não consigo mais. Eu não quero mais. Eu estava cansada.
E aí, ai, esse sonho me emociona. Claro. Toma uma aguinha, respira. Olha essa caneca da Real, ela tá olha, muito. olha. Ela tá Coração. apropriada É pro isso. seu momento. Até para tomar água aqui, a gente pensa em tirar no Coração. coração. No coração. Mas é porque é muito lindo o amor dele. Porque assim, eu passando por tudo isso e eu não me sentia sozinha. Eu tentei ressignificar, até olhar para a situação e falar, nossa, graças a Deus foi uma tentativa. Não foi realmente nas vias de fato, mas foi quando eu invoquei ele. E quando eu invoquei, sabe quando parece que a pessoa estava possuída? Não deveria acontecer aquilo, mas me tocou de alguma forma. Então, se me tocou e sem minha autorização, aquilo ia chegar nas vias de fato. Só que ele não deixou. Mas por que ele deixou? Aí eu tinha que ressignificar aquilo. E eu não podia falar, porque se eu falasse, iria ter alguns danos para outras pessoas que eu amava muito, eu não queria que elas sofressem o mesmo padrão que eu sofri. Então, passado aquilo ali, eu tive que estar ressignificando. Para quê? Para olhar para aquela pessoa, inclusive, e já perdoá-la. Sem mesmo ela me pedir o perdão. Então, eu tinha que fazer isso e tocar a minha vida. E ainda saber que eu iria ter uma relação com meu marido, que eu iria ter isso e que isso não iria me frustrar. Como eu via que acontecia alguns casos de pessoas mais velhas que eu escutava, que elas tinham passado pelas vias de fato mesmo e elas não conseguiam ter amor por elas mesmas. Então eu imagino, mas ele fez o quê? Eu senti o que uma mulher sente dessa forma. Para um dia falar, tá tudo bem, mas se eu conseguir, você também consegue. E nós precisamos ter essa liberdade e você realmente, depois, né, porque você vai ter que se relacionar com seu marido, você vai ter que procriar, você vai ter que sentir esse prazer. E isso é válido, nós precisamos disso. Mas, eu passei por aquilo. Mas não, olha para aquilo ali com um ato que foi algo necessário para você poder sentir e você um dia contar esse testemunho sem dor. Então, quando veio o quê? Deus veio e aí com essa angústia, teve um momento que eu tive uma briga lá, minha mãe teve uma briga, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E eu já estava cansada. Você imagina você viver num ambiente que é o tempo todo você vê pessoas brigando, gritando, batendo porta. Perde energia. É o tempo inteiro. E você olha para as pessoas e você fala assim, meu Deus, por quê? O que é isso? Esgotada, sabe? Você tinha 13 anos. Eu estava ali com uns 13, 14 anos. E aí um dia, eu fui aí nessa briga, eu fui até pro banheiro e eu comecei a querer me enforcar. Só que naquele momento Deus pegou e veio e ele falou assim, não faz isso. Ali ele estava vendo o quê? Um sinal de desespero. Uma fuga, né? Uma fuga. Foi a primeira e última. E ele falou, nunca mais ouse a nem pensar em fazer isso. Aí eu me acalmei, respirei, chorei. Aí logo depois ela veio, bateu lá no banheiro, aí me chamou tal, e já pediu perdão ali, aquela coisa, sabe, segue. Mas é um ambiente, né, pesado. Passou, beleza, mas ainda minha alma continuava. E aí quando ele via que talvez ele poderia ver que eu já estava ficando desesperançosa, né, com o futuro, mesmo ele me mostrando, ele veio por meio de um outro sonho. E foi assim, libertador. No sonho, eu estava... tem um centro comercial lá. E aí ele era um terreno baldio. E lá tinha um portal. Quando eu olhava para esse portal, era como se eu estivesse na terra e tem uma outra parte. É como se eu olhasse aqui e aí tem um outro lugar diferente desse aqui. Quando eu olhava, eu via um monte de gente de branco. Sabe aquela coisa mais linda? E eu entrei, corri para lá, eu corri para lá. Quando eu cheguei naquele lugar e eu olhei, eu fiquei maravilhada. Gente, uma paz, a mesma paz que eu senti lá naquele sonho. Um amor, uma tranquilidade. Você vê assim, era um rio, que ele era até cor de leite, mas ao mesmo tempo era transparente. Sabe aquela loucura? Como assim? É leite, mas é transparente, né? Você vê aquelas pessoas de branco, todo mundo. Sabe aquela coisa assim que você olha, parece que tá aquela harmonia? Um trem assim tão harmônico. Aí quando eu cheguei ali, eu fiquei, nossa, aí maravilhada. De repente eu escutei uma voz. Uma voz estridente e ao mesmo tempo doce, mais forte. E ele falou, Ellen. Aí eu olhei, digo, Deus? Aí ele falou, volte.
Aí eu, não, eu quero ficar aqui, por favor, deixa eu ficar aqui. Eu comecei a implorar, né? Eu digo, não, deixa eu ficar aqui, eu amei esse lugar, não é? Minha alma já sentindo. Ele, volte. Quando for a sua hora, eu venho te buscar. Aí eu voltei e o portal se fechou. Quando eu acordei, aquela mesma sensação, daquele amor que me nutriu. Novamente com 8 anos. Um alívio, né? Um alívio. E ali para quê? Para continuar a minha jornada. Para percorrer essa jornada. E não foi fácil. Mas eu sabia que não seria fácil. Ele já me mostrava que não é fácil se relacionar. Não é fácil construir um casamento, não é fácil ter uma família, não é fácil conviver nesse mundo. Só que se você tiver esses olhos espirituais, de olhar para o outro com amor, com compaixão, que ele vai ser falho, assim como nós também podemos ser e seremos, e tá tudo bem você errar, mas não é continuar persistindo no erro, não é? Aprende, segue. Só que o que uma caminhada com Deus e que aconteceu na minha vida? Quando você escuta a voz dele e você segue os princípios dele de amor, de verdade, de honra, você não erra, porque você pensa muito antes de agir. Você não vai errar, nada, nem a sua rota, nem com ninguém. E se acontecer alguma coisa com alguém, vai ser algo tão leve que não foi um erro. Foi alguma consequência tranquila da vida e que você logo refez. Não é aquele erro que você fala assim, nossa, eu não podia ter feito isso. E o erro é você ver que você fez uma coisa que foi muito ruim, que realmente teve uma catástrofe e ela feriu algum princípio da verdade, da honra, do amor. Isso é erro. Então, como eu vim vivendo essa jornada, foi muito tranquilo para mim. Mas eu sempre faço o quê? Eu consulto ele. Eu estou na direção dele, no caminho dele. Como o Senhor quer que eu faça? E vivendo a minha vida também. Porque eu vivi também na vida terrena. Eu fui para boate, eu ia para as festas, eu ia para a igreja também. Você entende? Para mostrar o quê? Que Deus, ele está aí no seu coração. E ele precisa... E a sua vida ficou um pouco mais leve dentro de casa depois disso? Tudo é uma maneira como você olha. Todo lugar. Ela vai ser leve, a sua vida vai ser leve se você for leve. Então, como eu trazia essa leveza, agora é o quê? São processos. Sempre estava acontecendo coisas. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, eu estava leve o tempo todo? Não. Só que eu tive ânimo, né? E aí realmente veio essa esperança. Tá. E tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que continuar a minha jornada. Sim. Porque eu vou realizar isso daqui. Eu vou entregar. E ele disse que quando eu cumprir a minha missão, ele vai vir me buscar. Então eu tenho uma missão, eu vou ter que continuar. E se eu não entregar, eu não vou para a eternidade, tão cedo. Então eu vou fazer, vou viver e vou viver feliz. No conforto maior você recebeu dele. Isso, dele. Então, independente que se a sua casa, seu lar mudasse ou não. você estava amparada. Né? Porque dizem, né? Eu já ouvi essa frase várias vezes. Se nós soubéssemos como é, maravilhoso. muita gente tinha se matado. Só que você não vai falar. É justo, entende? entendeu? Porque eu já pedi diversas vezes para ele. Porque é muito bom, entendeu? Exatamente, porque várias pessoas, Mas não. entes queridos nossos, né? Que Eles estão muito bem. que já perderam e tal, enfim. Eu sempre, meu pai já falecido, eu sempre falava pra ele, pô pai, e ele sempre falava a mesma coisa. É tão bom que a gente não vai nem voltar pra contar. Justo. Entendeu? Porque um dia que vai se encontrar. E o tempo é uma coisa muito relativa. Né? A gente fala de tempo e tal. Porque o teu tempo, pela tua história, dos 8 aos 14, né? Ela passou, aquela coisa. E você se preparando para assim, você se preparava para uma coisa a qual você não via. Sim. Você não tinha exemplo. Sim. Então, independente de qualquer coisa, você está cumprindo uma missão, porque o seu livre-arbítrio foi receber a informação, aceitar Deus na sua vida como você aceitou e lutar por isso. Sim. Porque eu imagino quantas vezes não questionaram você. Muitas. Eu não tenho ideia de quantas Muitas. E você me dá uma deixa, Afonso, sem querer, mas me deu uma deixa, para dizer um negócio assim, que é uma das coisas que mais impressiona na Ellen. Sem querer não existe. Tá? Uma das coisas que mais me impressiona na Ellen é a obediência dessa mulher a Deus. Que eu brinco com ela, falo assim, na Terra não tem ninguém que faz a Ellen fazer nada. Nem ir para lá, nem para cá. Ela ouve, muito educada, como sempre, atenciosa, mas não é aquilo que move ela. Pode ser quem for na Terra. Ela faz o que ela... Pode ter
a fama que tiver, o resultado financeiro que tiver, não importa. O título que tiver, ela vai ouvir, e não é porque tem título, ela ouve todos da mesma forma, mas a tomada de decisão dela é obedecendo Deus. Eu tô me sentindo privilegiada. Isso, Renata, isso é a vida. Eu tenho 20 anos de casado com a Ellen e eu vejo isso todo dia. Não é de vez em quando, não. Eu vejo isso todo diariamente. Às vezes você chega e vai falar, isso aqui vamos fazer tal. Não, eu já desisti. Não, ele chega pra ele e fala assim, ó, eu queria fazer tal coisa, mas você quer perguntar antes? Eu só sinto hoje, porque assim, até nos últimos anos é que eu tenho buscado mais a minha espiritualidade. Então eu sinto que Deus me usa em alguns momentos para falar com ela. E até contamos sobre isso no primeiro episódio, que Deus me usou em algum momento e tal. Então assim, eu não deixo de falar. Não é que eu não tenha liberdade de falar, a gente conversa muito e tal. Mas eu sei que não é a minha palavra especificamente que vai fazer ela se movimentar para lá ou para cá. Não. Eu sei que a minha palavra pode ser a boca de Deus falando com ela, mas ela precisa sentir que é Deus falando por meio de mim. E assim não é só comigo, não. É qualquer pessoa que está com ela. Mas a obediência dela, e isso eu vi diversas vezes. Aqui mesmo em São Paulo, quando a gente se mudou, a Ellen ia chorando em lugares. Jura? Chorando no carro. Toda maquiada, toda linda, como ela sempre anda. Em lugares ela que ia todo mundo chorando. amaria. Porque ela já sabia o que ela ia encontrar naquele lugar. Ela já sabia as energias que ela ia ter que enfrentar. Mas ela ia. Porque ela sentia que ela tinha que ir. Isso pra mim é uma coisa assim E em busca das pessoas que ele me falava que tinha naquele lugar, e eu encontrava essas pessoas. Então, mas você Que essas percebe? pessoas tinham que sentir. Mas assim, E elas foram ela. Inclusive, para estar hoje aqui, foi num desses lugares que eu fui. Eu não te conheceria se eu não tivesse conhecido o nosso elo de amor. Você percebe como é? Aí, lógico, aí é o obedecer, o confiar, o obedecer e o confiar. Meu amigo. Mas aí a minha humilde. admiração por você aumenta. Porque verdade. assim, você respeitar isso, você tá no carro, do lado da mulher que você ama, indo para um lugar onde, ok, um monte de gente amaria ele, né? Como você Sim. falou. E você vê a sua mulher sofrendo e mesmo assim respeita a vontade dela. Não, é o companheiro ideal. Você tá tocando num ponto, Renata, assim, a gente até falou sobre isso aqui no primeiro episódio. Nem sempre foi assim. Sim. Eu nem sim, sempre apoiei a Ellen da forma como eu apoio hoje. Mas acho que foi necessário, foi um processo meu, né, com ela, na nossa vida de casados e tudo. Mas, assim, eu já vi tanta coisa da Ellen, eu já presenciei, e eu sou uma pessoa racional. Não, total. Entendeu? Eu tô falando, então, muito assim, racional. e a gente tem falado, né, que a gente tem vivido os 3 anos mais difíceis da nossa vida, os mais desafiadores. E, assim, para mim é muito desafiador, porque eu tenho esse instinto leão, governante, eu tenho esse instinto provedor. E Deus me colocou para me testar, eu já sei disso, para me domar, para me dizer que eu não tenho controle de nada, para dizer que Ele é que tem controle de tudo. Então Ele já me testou de muitas formas nos últimos 3 anos. E essa é uma das formas, você tocou num ponto. Porque dá vontade de pôr no colo, dá vontade de dizer assim, não vou porque você está sofrendo. Eu não vou te levar, e eu levando ela para esse lugar. Entende? Então assim, mas eu faço hoje, por toda essa vivência que eu tive com ela, eu saber o nível de consciência que ela tem. Como eu sei que ela está plenamente consciente do que ela está fazendo, eu respeito. Hoje eu tenho essa consciência também. Mas não é fácil para mim ver isso. Entende? Entendi. Quantas vezes eu já vi ela chorar? Quantas vezes eu já vi ela, né, precisar ali? A única coisa que eu faço hoje, Renata, é rezar. Eu rezo em cima dela. Eu abraço ela e rezo. Eu fiquei de joelho rezando. É a única coisa que eu faço hoje. Porque eu aprendi, mas eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender. Eu não adianta que antes eu brigava. Antes eu queria ir pra frente. Resolver no meu braço.
quando Deus me ensinou que eu não tenho esse controle, aí eu passei a lutar com Deus. Do meu lado. Não é contra ele ou contra as pessoas. Entende? Tem até um filme chamado Quarto de Guerra. Quem não assistiu, aconselho a assistir. Exatamente sobre isso. O marido e a mulher, vou só um spoiler, né? Brigava. Né? Aliás, ela via o marido para um lado que ela não queria e ela queria tentar trazê-lo e ela brigava com ele. Brigava, entre aspas. Ela queria trazer, mas de um jeito que ele não escutava ela. Aí uma pessoa que tem espiritualidade elevada diz para ela, você está brigando com a pessoa errada. Monta o seu quarto de guerra. Mas é você e Deus. E Deus vai trazer ele. E o filme conta a história e ele foi transformado. Porque ela foi com quem controla. Ela tentou controlar, ela tentou trazer ele com a força do braço dela, com a força dos argumentos dela, e alguém de fora falou, você está fazendo errado. Vai para os montes. Aí ela ensinou como é que ela fazia, monta o seu quarto de guerra, faz oração, assim, 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 que Deus é que vai fazer por você. Não é você que vai conseguir isso. Então hoje eu faço isso. É a minha forma de me acalmar, de saber que eu não tenho esse controle, mas nem sempre foi assim. Mas hoje é assim, entendeu? E acho que se não fosse assim, se Deus não tivesse me preparado, a gente não estava construindo o que a gente está construindo aqui, porque é uma só carne. Sim. Né? E o que acontece, pegando essa fala do Ronan e olhando? Isso aqui é um resultado de uma mulher sábia. Você acha que ele chegou pronto aqui assim? Com essa consciência? Tenho certeza. Óbvio que não. E eu tô aqui curiosa. Aí é isso que eu estou falando nesse sentido. Que vem aqui, olha só essa questão dessa mulher. Isso aqui é um resultado. Só que ele quis viver Mulheres isso também. Mulheres de influência, né, amor? Mulheres de influência, amor. Vamos falar a verdade. E teve que fazer o quê? Não foi com Deus, com o direcionamento dele, foi respeitando o tempo dele. Ele levou 20 anos. Não, mas vocês estão juntos há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Desde o namoro. Com 15 anos que ele começou a ter um pouquinho da consciência para o rumo. Então, mas sempre com vocês os começaram a namorar alinhamentos. com 15 anos. Não. 15 anos de casados. Exato. Não, mas vocês começaram Eu a tinha namorar... 26, ela tinha 16, 17? 16. Tá, e aí me fala, como é, porque você é adolescente, e você já tentando mostrar essa persona evoluída Sim. para um rapaz tão jovem. Eu tinha... Foi muito esforço ali, ou não? Muito. Você acreditou Mas mesmo ele no já era amor, um homem né? com 26, né? Então, mas não tinha maturidade. Só que ele era não aquilo tinha que a gente tava maturidade. falando. Tinha idade, mas não tinha maturidade. E ele tinha uma vivência, Entendeu? com experiência com outras pessoas, muito mais do que eu. Ele já tinha ido para outros estados, viajado, feito faculdade, e eu não. Você entende? 16 anos. Só que quando a gente conversar, o que acontece? E eu tava ali, o quê? Deus escolheu ele também. Não fui eu que escolhi ele. Outra obediência. Outra obediência. Pesada. Confiança. Mas foi legal. Hoje Não talvez ela fui seja eu satisfeita, mas não foi... Deus é maravilhoso. Foram 15 anos, né, de luta. Foi. Mas olha só, pra você ver. Porque toda mulher, ela tem a maioria, né? Outro dia me perguntaram, você fez a lista e você fez... todas colocam Os detalhes. atributos físicos. Sim. Eu não coloquei atributo. Eu nunca pensei no atributo físico. Ai, eu quero um alto. Ai, loiro. Não. Nunca. Eu olhar sempre dentro. Um homem provedor, seja trabalhador. Aí minha avó deu o conselho. Olhe como ele trata a mãe dele. A maneira que ele trata a mãe dele vai te tratar. Então eu observei isso, entendeu? Tanto que eu terminei meu outro relacionamento que eu tinha tido. Eu tive um relacionamento, o primeiro beijo foi com 16 anos. Então quando eu já estava ali perto de 17, que eu já conheci o Ronan. Tá. Então, mas eu passei 8 meses com esse outro. E eu fiz testes com esse também. O que são os testes? Ele não tinha compromisso, ele mentia, ele não estava sendo realmente um homem, sabe, de verdade, sabe, ter compromisso com você, de namorada mesmo, aquela coisa. E eu fiz alguns testes de olhando para o futuro, e ele não tinha também isso. Ele não se via, ele dependia, daqui a quanto tempo que você vai fazer? Eu não queria nem fazer faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Não vai ser provedor, né? Aí ele pegou, meu pai vai ter não sei o que, não. O pai dele teve, eu disse, meu filho, não é o que seu pai tem, é o que você constrói. Então você tá assegurando o que seu pai tem? Eu não entendi. Então assim, foram tantas coisas que aconteceram. E eu gostava. Mas aí eu tive direcionamento com Deus. Não tinha um bom relacionamento. Não é que eu não tratava bem a mãe. Ele era uma pessoa mais racional, mais apática. E eu não consegui até nem penetrar tanto na família, porque todos já tinham um certo comportamento. E eu já me via assim, nossa, eu não quero.
Entendeu? Nesse sentido. Não tinha um certo... Você já tava bem de família com Nossa, problema, mas- né? Né, por favor. Já tava legal, né? Só que Deus também não aliviou, não, viu? Mesmo com a família dele, Deus não aliviou, não. Mas Não, vamos lá. Mas Você já assim, tinha essa consciência do que eu não quero. é isso, né? Então, aí passou isso, terminei o relacionamento um mês antes, né? Um mês que eu tinha terminado, aí apareceu o Ronan. Quando apareceu o Ronan, a gente conheceu, e aí eu já vi o jeito e tal, não tinha gostado. Assim, muito inteligente, inteligentíssimo. Foi o que me chamou a atenção. Eu gosto, né? Eu gosto de homem. Essa postura de homem, então não era menino. Entendeu? Eu nunca gostei. Nem quando eu era criança, que eu olhava assim e tal. Os meninos eram os que eram mais, assim, um pouquinho mais evoluídos. Porque é até difícil o menino da nossa idade, 12 anos, ser evoluído, né? É o contrário, né? É justo. Evolui, moleque. Mas era aquele menino, sabe assim, que Menino. ele tinha, vocês viam que ele era responsável, ele era disciplinado, não era aquele, do fundão, o maloqueirozinho, não sei o quê. Não, isso nunca gostei, você entendeu? Já sábia, desde pequena. Pelo amor de Deus. Seletiva. 8 Por favor. anos, você tá errado. Como que ela vai ficar namorando muito pivete, fácil. não é? Não tem Então, como. e não namorava. Então, dei meu primeiro beijo com 16, ele me pediu pra namorar, então aí a gente teve 8 meses, já vi que não dá. A gente é tempo suficiente, tá? Tem gente que passa 8 anos com uma pessoa pra poder descobrir que não é ela. Por favor. Isso é Não é? comigo, né? Não é? Aí como é que fala? Vivendo Enfim. conforto de alguma coisa. Mas às vezes é a história, né, também. Zona de Enfim. conforto. O que acontece? Aí, quando eu comecei com o Ronan, é aquela assim, se você não desocupa esse lugar, não tem Não como chega ocupar outra outro. pessoa. E era uma palavra que Isso Deus me Isso falava. é física. Você vai ter... É física, não é? Não ocupa o mesmo lugar. E eu senti exatamente isso, entende? E aí eu falei, tá bom. Foi um mês depois ele apareceu, porque eu não teria ainda mais uma mulher honrada, eu não ia ficar olhando pra, né, Lógico. outro homem e Já tava tal. comprometido. Terminou, beleza. Aí ele pegou e veio com essa postura, inteligente, já era formado, tinha 2 anos de formado, ou seja, nossa, menino tem futuro, não é? Não tinha bens materiais, até o carro que ele tinha era da mãe dele, não era nem dele, mas ele é um menino trabalhador. Eu vi a perspicácia dele, o jeito dele. Falei, olha, me dá segurança. É um que não é aquele homem assim que, vai lá e faz. Tem Não, agonia. entendeu? Pelo amor de Deus, eu vou fazer. Só, assim, Entendeu? pessoal que está assistindo, vocês meninas que entram aí nos aplicativos, Por favor. olha as dicas. Nossa, tô aqui amando. Olha aqui as dicas, sabe? Quando você vê o perfil do moço, pergunta pra ele assim, em vez de você perguntar que jantar, que restaurante que você gosta, que vinho você toma, como é que você trata a sua mãe? Isso. Veja. Qual- E veja. Não acredita Qual a sua não. visão Vai lá do ver. futuro? Quer dizer, caso você queira casar, se você quer só conhecer a pessoa, Não, mas a gente tá falando aqui de coisa séria. É, porque é verdade, isso são coisas que assim, a sua avó te falava, você colocou em prática Sim, e o resultado é perfeito. sim. Porque no fundo todo mundo quer um amor, né? É isso, não Tem é? que E se nós viver do merecemos, amor, né? não A é? gente quer viver do amor. É. Nós somos amor, né? E aí essa troca pra ser, né? E aí quando... Continua, É só pra porque Você tá entrando agora, calma. Não, é porque esse assunto. É porque esse assunto lembra algo que a Ellen fala muito e as mulheres adoram. E eu acho que é importante eu ficar fazendo esses É porque ele é a ganchos parte aí. mais Claro. racional. Que ele escuta, aí ele vem e já moda. Isso vai chegar em Não, alguém, mas entende? Às vezes eu vou falar e eu falei a mesma coisa que ele vai traduzir. Vocês podem observar, observem. Mas Eu falo a mesma coisa, ele vai lá e faz um A gente vai ter que resumo. dar uma continuidade aqui, né? Porque tem Entendeu? muita coisa pra nos contar aqui Não, o ainda. Ronan é super... E ele fala com alguém. Como fala? A pessoa não tem como não estar aqui. Exatamente. Não, é isso, é uma Não, sacada. Ele tinha imprescindível dúvida, a queria presença. participar, pô. A presença dele é É imprescindível. isso, é isso. Esse assunto me lembra algo assim, que é a questão dos papéis. O papel do marido ou do homem e da mulher num relacionamento, né? Não estou falando de família, de casamento e tudo, né? Então, assim, o que a Ellen contou aqui, isso deveria ser uma regra e uma lógica. Quando você mandou o recado para as meninas aqui agora, elas buscarem exatamente o que é o papel do homem. Mas o homem, A posição a dele. posição do homem, o provedor, o que passa segurança, o que cuida, o que governa ali junto com a mulher. Isso não significa que a mulher não vai trabalhar, ou que ela não possa trabalhar, isso que eu e que ela não possa, não é a providência
exclusivamente junto. material. Exatamente. Mas é a segurança. De que ele dá conta mesmo Tipo se assim, ela... Afonso, olha, puder. nós estamos passando por um momento ruim. É tipo uma situação assim, né? E a mulher, ela olhar e falar assim, eu confio nesse cara. Tá Esse ruim. cara vai dar um jeito. Sim. Tá ruim, mas com ele vai dar Esse certo. cara vai dar um jeito, porque eu confio nele. Ele me passa essa segurança. Ele não sei como ele vai fazer, não. Mas ele vai dar o jeito. Do outro lado, o homem sair de casa para ser o caçador, eu tô falando de regra, pessoal, mas existem exceções. É óbvio que tem exceções. Ninguém aqui tá dizendo que não conhece o mundo tá aí. A gente sabe. Mas talvez até as exceções aconteçam, ou boa parte delas, porque não houve essa clareza lá atrás. E a mulher é que escolhe. A Ellen fala que Deus escolheu, mas escolheu por meio dela. Se não fosse ela... Eu decidi, porque não assim, adiantava, ele eu escolhe, poderia correr atrás dela mas um eu ano. decido. Que não ia conseguir. Entendeu? Eu poderia correr atrás dela um ano. A gente sabe que relacionamento, a mulher é que conduz, gente. Bobo do homem que pensa que não é. E sábia da mulher que faz tudo com que ele pense que é ele que coordena. E ela, no fundo, tá mandando em tudo. Tá conduzindo tudo. Porque a sabedoria realmente feminina é a que edifica a casa. Tá na Bíblia isso, não sou eu que estou inventando, não. Isso aí é milenar. Então, assim, do outro lado, o homem quer sair de casa e saber e sentir que seus filhos estão bem, que a sua casa está organizada, e voltar para casa e ter vontade de voltar para casa. E chegar em casa, ter paz. Não é nem o quarto de guerra com Deus, é o campo minado. Sim. Que vontade que eu vou ter de voltar para casa se eu chegar em casa e tiver um campo minado na minha casa? Se eu vejo os meninos todos, né, desestruturados, um relacionamento terrível e tal, e isso eu sempre tive lá em casa. Podia ter sido o maior estresse do mundo. Chegava lá em casa, ainda que tivesse coisas para alinhar, ela sabia a hora de falar, o momento, o dia, e como eu tinha um temperamento, né, que só tá, o leão tá só controlado, tá na jaula. O temperamento muito forte, muito reativo, do meu tipo 8, querida, sobre imagine isso. um 8 Tudo com bem. 2. Você tá me entendendo agora, né? Então, ela sabia, não adiantava ela vir falar comigo em certos momentos. Eu ia ficar esbravejando. Ela não ia conseguir alcançar o objetivo, que era me transformar, que era me fazer evoluir, e etc e tal. Então, quando as mulheres entendem, né, mas o marido e a mulher entendem esses papéis, há uma tendência muito mais forte de alinhamento, de harmonia, porque ninguém invade o espaço do outro. E quando existir em algum momento, porque pode existir, que os papéis eles se invertem um pouco em situações ali mais sutis, essa maturidade de entender esse alinhamento faz com que a coisa seja mais leve e que talvez se entenda que é um momento, que é uma fase, que é apenas uma situação passageira que está se contornando e etc. Tal. Mas mesmo quando a mulher é a provedora financeira da casa, o marido não pode se afeminar. Ele não pode deixar de passar essa confiança para ela. E não é a confiança de sair esmurrando ninguém, não. Essa também até às vezes, se precisar, vai ter. É aquela da mulher falar assim, esse cara vai morrer por mim. Se precisar, ele vai morrer por mim. E ela sentir isso, não é da boca para fora. Não pode ser da boca para fora. Você pegou num ponto muito legal. Porque, por exemplo, hoje a gente tem 53% dos lares brasileiros providos por mulher. Providos, né? Providos, financeiramente. financeiramente. Né? Uhum. Quando você senta para conversar com uma mulher que é provedora, ela normalmente fala, meu marido mudou comigo depois que eu virei provedora, eu não sinto mais a confiança Ele nele. não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita. Se sente diminuído. Se sente menor. Em vez dele ter admiração por isso e continuar E virar um jogo, às vezes, né? Não, e continuar sendo homem. O ser homem não é o poder financeiro. aquisitivo. Financeiro. Exato. Tem muitas outras coisas, né? Aquela coisa, se aparecer uma barata, ele mata, não sobe na cadeira. Exato. Pois é. Entendeu? Exato. Eu tô dando exemplo Cara, básico. você falou uma coisa aí que esses dias eu escutei. Básico, mas é mesmo. Mas não é? esses dias eu escutei um negócio que é muito. Essas bobagens da barata. É Pode isso. ser uma bobagem. Acho que foi até um pastor, não me lembro quem foi, falou assim: quando você vai dormir, todo mundo vai dormir. Quem é que vai ver se as portas estão fechadas da casa? É a mulher? Não, senhor.
É você, marmanjo. Quem vai descer lá no quarto, no escuro? É a mulher? Não. É você. E eu lembro que a gente morava em Tocantins, né? E lá é uma região, assim, que ainda é desprovida de muitas coisas, assim, de saneamento e tudo. Às vezes aparecia rato lá em casa, aparecia aranha, não sei o quê. Elas totalmente, Ronan, resolve. Veja, pequenas coisas. Mas isso traz é um detalhe confiança. importante. Né? Mas são detalhes, assim, que vão se perdendo, né? E a Ellen fala muito sobre isso. Quando as mulheres, eu vejo ela conversando com algumas mulheres, as mulheres se queixando desse aspecto. Aí ela fala assim, mas você deixa ele fazer? Não, Ou você toma a frente eu e amo faz? que ele faça. Deixa fazer, né? Deixa eu cuidar de mim. Deixa Né, amor? Acho que fazer. aí é bacana você falar um pouco sobre isso. É, a questão assim. Ah, mas eu vou deixar isso pro próximo episódio. Eu também acho, hein? Porque Eu acho assim... assim, a gente vai continuar com muita calma, porque assim, o assunto tá fluindo de tal forma que não dá, vai dar pra acabar hoje. Não tem como, Não. gente. Entendeu? Sério. Assim, nós vamos parar aqui na barata. Que é uma coisa básica, mas Isso é não muito é. importante, É sabe? super Como é relevante. importante ainda você puxar a cadeira para ela sentar, você abrir a porta do carro, e você colocar sempre a sua mulher do lado esquerdo da rua. Do lado Exato. direito vai você. E você vai na frente. Sempre com a mão dada e caminhando com ela, protegendo a mulher. Porque independente do fator financeiro, né? Que a gente comentou aqui, eu acho que a mulher não quer ser o homem da casa. Não. De forma nenhuma. Porque Não ela quer. acaba perdendo. Tem uma coisa que eu sempre falo num casal, tem que ter, é a admiração. E a admiração, ela começa por aí, na minha opinião. Nesses papéis, né? Coisa Sim, pequena, sim. mas o pequeno é muito grande, gente. Porque o pequeno todo dia fica gigante. Exato. Faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que a gente vai ter mesmo que parar por aqui, mas esse papo não vai acabar agora. E assim, tem muita coisa pra gente contar. Inclusive, eu acho que a sua família lá atrás, dos 6, 8 anos, sua família cresceu. Sim. Sabe por quê? Porque quando você contou que você ia para os lugares que todo mundo adoraria ir, mas você não ia ficar chorando, você estava ampliando a sua família. É isso. Você estava indo falar com outras famílias. Isso. Não, me arrepiei. É. Mas é isso. Solta umas coisas interessantes. Tá vendo? Rapaz. Eu tô evoluindo. Ele está sendo tocado! Ele está sendo tocado! E aí você arrepiou para justamente confirmar que ele está sendo E tocado. assim, é muito importante que a gente continue com isso, porque eu acho que você tem muita coisa para contar ainda, junto com o Ronan. Sim. Não daria para fazer sem ele. Não tem como. Né? Porque ele vai sintetizando. Ele vem com racional. É isso. Então, assim, vamos ter que Vamos pausar na barata. pausar aqui na barata. Mas, ó, dá o like, assina nosso canal. E semana que vem tem mais um Fala Real com Ellen e Ronan. E eu Obrigada. vejo vocês já no próximo episódio. Um beijo. Obrigada. Até já. Obrigado.